Sejam bem-vindos ao nosso 12º dia 12, de trabalho de apometria, nosso 12º trabalho de apometria numa série de 21 dias de trabalho de apometria. E hoje nós vamos falar sobre apometria para pacientes hospitalizados. Ou seja, a pessoa foi hospitalizada. O que nós podemos fazer nesse caso? Tá? Que técnicas nós podemos utilizar? Tá? Então, esse é o nosso assunto. E para começar, eu já posso te dizer o seguinte, que o grande objetivo do Dr. Lacerda, que foi a pessoa que criou a apometria, né, estabeleceu a apometria, Dr. Lacerda era médico, né, ele foi médico, e o seu grande objetivo era justamente, né, instrumentalizar a apometria para uso, né, na medicina. Né? E, inclusive, os primeiros apômetras foram médicos. Né? Você pegar aí os primeiros apômetras, aqueles que começaram a trabalhar com apometria, eles eram médicos. Tá? Isso já, gente, em 1966, 67, 68, 1970, né? E depois, quando o Dr. Lacerda começou a apresentar apometrias nos congressos, inicialmente ele começou a apresentar apometria em congressos espíritas, que ele participava, e apresentava apometria, né? E nós temos muitos médicos que são espíritas, né? Então, aqueles médicos que já eram espíritas, que já trabalhavam com cirurgia espiritual, trabalhavam com desobsessão, foram os primeiros que se aproximaram do Dr. Lacerda, aprenderam apometria, né? Muitas vezes saíam das suas cidades, dos seus estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, né? Principalmente os estados do Sudeste e do Centro foram os primeiros locais, né, onde nós vimos aí essas movimentações e que iam até o Sul, né, até o centro do Dr. Lacerda, aprendiam apometria e difundiam nas suas cidades, nos seus estados, tá certo? Então temos vários médicos, inclusive foram os primeiros presidentes, né, da extinta Sociedade Brasileira de Apometria, etc. Então a apometria ela já nasceu com essa ideia, né? Muito bem, vamos aqui trocar a nossa lousa, mas antes disso, você que está começando, chegando agora, que está participando, hoje é seu primeiro dia, né? Então, se você está vendo essa palestra e não assistiu as demais, para que você possa melhor aproveitar o que nós vamos falar hoje, nós sugerimos que você assista a nossa palestra inaugural falando sobre coronavírus, né? A era da regeneração e a fé, e depois as palestras de 1 a 11, tá certo? Todas elas eu estou deixando aqui na descrição para facilitar com os links. Então assista na sequência para que você possa aproveitar, porque o que eu vou ensinar hoje aqui e que você pode utilizar, por exemplo, para quem estiver hospitalizado, você pode agregar com coisas, né, com conhecimentos, com técnicas que eu já ensinei nos outros dias, tá? Porque esse é um estudo que nós estamos fazendo acumulativo, tá? E é importante você saber também que nós estamos principalmente ensinando uma série de técnicas baseado principalmente na nossa necessidade, né? Que é um período especial para a nossa época que estamos vivendo, né? Essas questões todas relacionadas ao coronavírus, né? Essa gravação mesmo está sendo feita na sexta-feira, né? Dia 10 de abril, né? E nós estamos fazendo um trabalho a nível espiritual preventivo, tá certo? E também vamos ver algumas questões, né? Caso a gente tenha algum familiar, algum conhecido que possa vir a se hospitalizar e o que a gente pode estar desenvolvendo, tá? Primeiro, e outra coisa, deixa eu passar aqui para vocês, nós temos aqui nossas redes sociais, né? É importante você seguir todas as redes sociais, porque cada rede social a gente tem um material muitas vezes diferente,
No Instagram e no Facebook a gente tem postado vários posts com várias dicas bem interessantes, né? Esse trabalho nós temos postado e feito a live no YouTube e depois a gente coloca no Facebook, né? E aqui relacionado ao Telegram, é um aplicativo parecido com o WhatsApp, né? Se você assistir os outros dias, você vai ver como que o que você deve fazer. Aqui é o grupo oficial onde nós estamos fazendo as divulgações, tá? Das palestras, tá bem? Inscreva-se na nossa rede social, inscreva aqui no YouTube, ativa o sininho para você ser informado de novos vídeos. E é muito importante você deixar o seu like, tá? Porque isso vai fazendo o vídeo ganhar relevância. A gente tem mais gente que assiste do que gente que dá like. E, gente, essa é a forma que vocês têm de ajudar outras pessoas, né? Claro, você pode pegar o link aqui do vídeo e distribuir, isso aí já é excelente. Porque o que nós estamos ensinando, qualquer pessoa pode fazer. Ela não precisa ser apômetra, não precisa ser espírita, não precisa ser umbandista, não precisa ser reikiana. Qualquer pessoa, desde que ela acredite no que nós estamos passando, tá certo? E o que nós estamos ensinando é aquilo que nós aprendemos também, né? Quem conhece a minha história sabe, eu aprendi a apometria para uma finalidade, eu conto isso em vários vídeos meus, e consegui alcançar o que eu buscava, e em virtude disso acabei pegando uma parte do meu dia, vamos dizer assim, né, e fazendo esse tipo de trabalho, tá certo? Eu trabalho na indústria, eu trabalho totalmente fora, não trabalho com apometria profissionalmente, mas a gente acabou abraçando essa causa de fazer essa divulgação. Muito bem, gente, então vamos lá direto ao nosso ponto, né? Então nós temos uma situação de um paciente, aqui eu peguei uma foto na internet, né? Que a gente está autorizado a reproduzir, um paciente hospitalizado, tá certo? Muito bem, o que acontece nessa situação? Né? Se nós tivermos alguém, um familiar, o que a gente pode fazer? Primeiro, é muito importante você continuar fazendo o seu trabalho de base, que é a proteção no seu lar, tá? Você não precisa, para auxiliar alguém que esteja hospitalizado, estar no mesmo ambiente. Ou seja, você não tem que, preciso ir lá no hospital, dentro da sala onde está a pessoa. Não, nem no hall, nem na parte de fora, não. Tá? Não é necessário. Então não importa se a pessoa estiver, de repente, isolada numa UTI ou numa enfermaria. Tá? Então, normalmente, esse trabalho a gente acaba fazendo ou de um local que nós usamos para fazer os nossos trabalhos de apometria, como um centro, por exemplo, né? Eu trabalho com apometria dentro do terreiro de Umbanda. Então, dentro do terreiro de Umbanda, eu tenho um grupo de pessoas, nós alugamos uma sala e fazemos ali uma reunião como se fosse uma mesa branca e usamos apometria. Então, pode ser esse local. E pode ser o seu lar, tá certo? Pode ser o seu lar. Inclusive, mais da metade, né, dos meus 20 anos de prática apométrica, eu fiz em casa, tá certo? E eu fazia e faço ainda reuniões, gente, na mesma mesa aonde depois eu vou almoçar ou jantar, tá? Então, assim, é claro, você precisa manter a sua casa harmônica, né? A casa não pode se transformar numa bagunça, são vibrações, né? Mas você pode fazer, é totalmente seguro um trabalho apométrico. Então, por isso que nós começamos fazendo um trabalho para ajudar alguém, primeiro protegendo a nossa casa, tá? Então, o que nós comentamos no dia 1, né, que o dia 1 foi exatamente uma palestra de orientação para que você assistisse a uma palestra completa que nós temos, que nós fizemos na Semana da Apometria, a palestra número 3 da Semana da Apometria, onde nós ensinamos como é que você pode criar campos de proteção, né, na sua casa. Inclusive nós temos um e-book gratuito, tá tudo aí, gente, na descrição do vídeo nós ensinamos isso, tá? Muito bem. Feito isso, o que você vai fazer? Lembre-se que nós já tivemos uma das aulas que nós falamos para você fazer uma pirâmide, tá? Destinada
as pessoas que você vai estar auxiliando, tá? E você pode fazer uma pirâmide, então, em especial para a pessoa que você vai estar auxiliando, que vai estar no hospital. Você não precisa visualizá-la, você não precisa ter uma ideia de como ela está. Simplesmente você vai pedir que seja feita uma pirâmide de proteção ao redor da Joana, Rita, de Cássia, na sala onde ela está hospitalizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o que vai acontecer? Vai ser feita uma pirâmide, tá? No local onde ela se encontra, tá ok? E nós vamos mentalizar apenas o quê? Apenas a cama dela, se ela estiver numa enfermaria, ou tá, o quarto dela, se ela estiver num quarto isolado, tá certo? Ah, Robson, e se tiver outros pacientes? Então, por isso que você só vai envolvê-la, você está fazendo um trabalho para ela. Robson, eu posso fazer trabalho para outras pessoas que eu não conheço, mas que eu sei estão no hospital? Então, nós não somos Deus, né? Os apômetras que sabem fazer apometria, ou seja, você está aprendendo, né? Mas tem muita coisa que é ensinada no curso, são muito mais coisas do que nós estamos ensinando aqui, obviamente, né? O curso ele tem uma densidade maior de horas de estudos, né? E aqui a gente está indo direto ao ponto do que nós podemos fazer nessa situação que nos encontramos, né? Relacionada ao coronavírus, etc. Então, você é uma pessoa que precisaria se preparar, né? Para lidar, porque quanto mais pessoas nós auxiliamos, mais nós estamos trabalhando com questões espirituais, tá certo? Lembre-se, cada pessoa pode ter suas obsessões, pode ter suas desarmonias. Então, para que a gente possa auxiliar um conjunto maior de pessoas, nós precisamos estar mais preparados. É possível? Plenamente possível. Mas tudo tem um limite. Nós não somos Deus, tá? E temos que lembrar que cada um está vivenciando o seu próprio karma, tá ok? Então, você já auxiliando os seus familiares que moram com você, você já está fazendo um grande trabalho, tá? Você, olha, se você estivesse só te auxiliando, você já estaria fazendo um grande trabalho, porque se cada um cuidasse espiritualmente de si, né? Amasse a Deus, ao próximo em todas as coisas, não prejudicasse, não sei o quê, gente, teríamos um mundo diferente, né? Então, muitas vezes a gente não consegue cuidar da gente mesmo, quanto mais cuidar dos outros, né? Então, sua missão é você cuidar de você e auxiliar os seus familiares, tá bom? Agora, se você quiser aprender a apometria para você auxiliar um número maior de pessoas, perfeito. É isso que nós fazemos, tá certo? Aí você pode, até se você quiser, participar de um grupo maior ou construir um grupo, ter um dia especial onde você vai aos poucos abrindo o trabalho e recebendo pedidos de pessoas que queiram oração, que queiram um trabalho de apometria, né? E aí você pode trabalhar até de duas formas, como um terapeuta profissionalmente, porque isso é possível, ou como muitas vezes a gente acaba trabalhando, né, dentro muitas vezes de um grupo, né, de forma caritativa, tá bom? Muito bem, então estou explicando isso porque eu sei que muitas vezes essas perguntas podem surgir, tá? Então vamos lá, você envolveu a pessoa a quem você vai estar auxiliando, tá? Você não precisa se preocupar, mas não vai ter, essa pirâmide não vai envolver quem está numa cama separada, tal. Não, gente, quando a gente destina, a gente pensa numa pessoa e pede para que aquela pirâmide envolva ela, ela vai envolver somente a parte, tá, relativa à pessoa. Não importa se alguém entrar no espaço onde está a pirâmide, porque na verdade ele não está entrando no espaço energético, tá? O espaço energético continua isolando a pessoa e somente a pessoa. Tanto é que, à medida que nós vamos fazendo essas pirâmides, fortalecendo elas, gente, não entra obsessor, tá? Alguém vai perguntar, ih, Robson, se já estiver dentro? É por isso que nós damos os comandos, primeiro de proteção, e depois nós pedimos que sejam formadas pirâmides envolvendo todos aqueles que estiverem ligados à pessoa que nós estamos auxiliando, né?
que são os obsessores, adormecemos eles, fazemos o tratamento e encaminhamos, tá certo? E nós já temos aí uma das palestras, né, que é a palestra número 3 da Semana da Apometria, onde nós ensinamos isso, tá bom? Então, muito bem, você fez isso. O que, que acontece a partir de agora? Você já está isolando a pessoa energeticamente de outras energias, tá certo? Daquele ambiente. Isso já é um ganho muito grande, tá certo? Um ganho muito grande. E a partir daí você pode utilizar o que você sabe. Então, se você conhece, eu sei usar a luz violeta, ótimo. O que, que você vai fazer? Luz violeta, né? E você vai expandir a luz violeta. Eu estou até pegando aqui Você vai espargir, deixa eu pegar aqui minha luz violeta, certo? E você vai jogar a luz violeta dentro desta pirâmide, tá certo? Transmutando, pera aí, deixa eu aumentar aqui o meu. Vai transmutando, certo? Violeta, 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 violeta. Violeta, 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 né? Eu tô com um livro aqui, até para facilitar, porque hoje nós vamos aprender um monte de coisa em relação a cores. É um livro do Godinho, né? O Godinho, para quem conhece, é um grande estudioso da apometria, né? Ele, não sei, eu não me lembro se ele foi presidente acho que ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Apometria, agora eu não sei. Sim, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Apometria, né? Tem vários livros escritos sobre apometria, sem dúvida nenhuma, um dos grandes pesquisadores, né? Um irmão aí muito valoroso. E ele tem um capítulo muito interessante falando sobre as cores e as variações das cores, né? Que podem ser utilizadas dentro da apometria. E nós vamos ver isso, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente projeta a luz violeta, né? Nós já falamos que é uma cor voltada principalmente para quê? Para transmutar, tá certo? Então, essa é uma cor muito importante para nós transmutar, para nós projetarmos dentro da pirâmide, envolvendo o perispírito, envolvendo todo o espírito, perispírito e todo o corpo físico da pessoa que nós estamos auxiliando. Tá certo? Por que a cor violeta? Porque, gente, além de trabalhar toda a questão de estresse, de raiva, de depressão, que certamente são sintomas que a pessoa pode estar sentindo, ela transmuta também energias negativas, tá certo? E essa cor, ela tem uma vibração capaz de transmutar o negativo. Deixa eu só molhar um pouquinho a garganta. Desculpa, né? Ao vivo a gente acaba tendo essas questões aí. Não sei se você vai estar vendo gravado ao vivo, mas é isso. E muitas vezes eu estou gravando como se fosse ao vivo, mas não está entrando ao vivo, porque a gente tem buscado se conectar e às vezes a gente não consegue se conectar com o YouTube, né? Eu começo na hora, né? Porque a gente tem uma hora, então nessa hora a gente está fazendo aí as vibrações, né? E às vezes o pessoal me avisa, ó, não vai pro ar ao vivo. Às vezes me avisa que tá indo, enfim, às vezes eu nem sei se tá indo ou não, então às vezes até eu tô perdido, né? Nem sei, hoje por exemplo é um dia que eu não sei se eu estou ao vivo ou não. Mas vamos lá. Mas aqui a gente acaba terminando, quando não é ao vivo, a gente edita, né? Eles renderizam e sobem lá pro YouTube, então, gente, vamos lá. Essa luz violeta, né, ela tem uma capacidade de transmutação, tá certo? Então ela pega aquilo que é de negativo e transforma em positivo. Por isso que nós usamos muito ela. Só que tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. Nossa, mas Robson, eu usei violeta, 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 todo violeta do universo. E não vem resultado. Né? Aí eu brinco, né? Assim, cara pálida, você tem que lembrar o seguinte,
que vai estar funcionando. Só que, sabe aquela história, gente? Pra gente limpar uma casa, não adianta eu limpar a superfície. Se eu tiver sujeiras incrustadas, não é? Vai ficar, vai aparecer, não é? Ah, mas eu limpei, olha a mesa aí, tá limpinho, não tem mais pó nenhum na mesa, sim, mas olha aquela parede ali, aquela sujeira. Aquela sujeira tá muito tempo ali. Às vezes é melhor tirar a sujeira que tá muito mais tempo, que é muito mais visível, né? Às vezes pode até não ser visível, mas ela tá lá. Ela tá muito mais tempo, ela é muito maior. Então, quando nós usamos as técnicas apométricas, primeiro vai transmutando aquilo que está de mais tempo, vamos dizer assim, aquilo que está de mais tempo negativo atuando em nossas vidas. E aí é uma pena, né, gente? Porque é aí que muita gente morre no meio do caminho, né? Literalmente falando. Porque é óbvio, não estou falando aqui de morte do físico. É a morte da fé, né? Porque, gente, eu acho que é importante explicar isso. Aqui a gente tem uma linha do tempo. Ah, vamos colocar de branquinho. A gente tem uma linha do tempo, tá certo? Aqui é o presente, ok? E aqui eu tenho o quê? Passado, tá? Eu tenho um problema aqui no meu presente. Poxa, esse problema aqui. Ah, eu não consegui isso, não consigo isso. Tô doente, minha vida não vai pra frente, meu relacionamento tá ruim. Aí o que eu quero fazer? Eu quero resolver isso aqui, ó. Porque isso aqui tá me doendo. Só que o que está acontecendo aqui no seu presente é fruto das suas ações do passado, tá certo? Ah, então aquela coisa que eu fiz há 10 anos atrás, que eu prejudiquei alguém, tá me pegando hoje? Tá pegando você hoje. Aquilo que você fez há 10 anos atrás, tá pegando hoje. Talvez, 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 porque talvez. Provavelmente o que está te pegando hoje não é o que você fez há 10 anos atrás. O que você está te pegando hoje é o que você fez há várias vidas atrás. Que tal 100 anos atrás? Que tal 500 anos atrás? Que tal 1000 anos atrás? Gente, nós já fizemos trabalho. O que eu posso dizer para vocês, hein? O que eu posso dizer para vocês? Bom, posso dizer a verdade, né? Nós já fizemos trabalho já, e não só nós, outros grupos de apometria, de situações, tá, que estavam reverberando na vida atual da pessoa, de vidas em outros planetas, antes de termos vida humana na Terra. É isso mesmo, senhores. Nós temos que regenerar tudo que nós fizemos. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer. Antes de você sair por aí e falar, vou jogar a toalha, agora desisto. Você pode desistir hoje, mas você pode ter certeza que na sua próxima vida vai continuar. Então, melhor do que você desistir hoje é você começar a trabalhar hoje. Ah, não, Robson, tá muito trabalho, eu vou desistir. Eu vou sair por aí, vou sair cantando, bebendo, vou, vou jogar minha vida pro alto. Ah, beleza, cuidado com o que você vai fazer, senão é mais coisas para você. Primeiro, é óbvio que a gente vai precisar resgatar tudo, né? Por quê? Da mesma forma que você é convidado a perdoar, aquelas pessoas que nós possamos ter prejudicado, até mesmo em outros planetas, também estão sendo convidadas a perdoar. Se elas perdoarem, opa, olha aí, já tem um ganho. Outro ganho, você não pode transmutar. Ponto. Outro ganho, se você estiver ajudando o próximo, você está ajudando a si mesmo. Aliás, os trabalhos como a gente faz na apometria, normalmente, né? O que nós fazemos? Nós multiplicamos, a gente usa muito mais energia do que é necessária no trabalho.
E por que isso acontece? Porque a gente conhece muitas técnicas, a gente busca energia nas estrelas, na natureza, a gente potencializa. À medida que nós vamos trabalhando conosco mesmo, nós vamos aprimorando, nos aprimorando. À medida que nós vamos ganhando luz interior, né, se tornando pessoas melhores, reformando, fazendo aquela chamada reforma íntima, né, deixando de prejudicar o próximo, a gente vai se fortalecendo espiritualmente. Você já viu uma pessoa forte? Uma pessoa forte. Você dá lá 10 quilos para a pessoa, beleza. Ela treina. Você dá 20 quilos, parece que aquilo virou 10. Às vezes até virou 5. Ela, tranquilo, enquanto a outra pessoa com 20 quilos já morreu. Então, à medida que nós vamos ficando fortes espiritualmente, nós temos essa mesma capacidade, por exemplo, de uma pessoa acostumada a levantar peso. Ela vai ficando forte, levantando cada vez mais peso, e ela levanta cada vez mais peso de uma forma até mais fácil. Às vezes aqueles 10 quilos estava muito difícil. Ela ficou tão forte que aqueles 20, 30, 40 quilos que ela carrega parece mais leve do que aqueles 10 no começo. Ainda, apesar de ser muito mais pesado. E é assim que vai acontecendo com a gente, sem contar outras coisas. Mas basicamente são essas três situações que influenciam. Nós também somos perdoados. À medida que nós perdoamos, nós vamos aprendendo a transmutar as coisas e vamos transmutando, tá? Tem a própria resignação de quando a gente passa por uma situação, tá certo? E à medida que nós vamos nos elevando espiritualmente, nós conseguimos manipular mais energia, e à medida que nós vamos manipulando mais energia, mais com aquilo que a gente aprende na apometria, de manipular mais energia, muitas vezes o que acontece no trabalho é que a gente gera mais energia do que o necessário. E quando isso acontece, essa energia, a própria espiritualidade destina para nós, os mentores, eles absorvem isso para desfazer coisas do passado. Então, gente, é só não correr, tá certo? Mas, então, é isso que a gente tem que ter ideia. Mas, quando a gente está projetando violeta, não quer dizer que a gente não está beneficiando a pessoa, está beneficiando. Só que o que pode acontecer? De vez nós da energia chegar, né? Deixa eu pegar. Vamos supor, se tivesse tudo bonitinho, olha como que ia ser. Ia ser assim, ó. Tá certo? E aí não dá, você não tá devendo nada, você tá de boa. É isso aí, é o que ela tá sobrando, né? Mas você projetou isso. Mas o que acontece? Vai ser destinado uma parte para onde está, né? E uma parte para cá. Pode ser que aconteça até mais, ou aliás, menos, né? Vai um pouquinho, tá certo? Mas você gerou isso. Para a situação foi um pouquinho, tá certo? Mas a diferença entre o que está aqui e o que está, vou até colocar um pouquinho mais escuro, que eu não sei como está aparecendo no vídeo. A diferença entre o que chegou e o que poderia ser, tá vindo para cá, ó. Tá vindo para cá, quer ver? Vou até fazer aqui bem bonitinho, ó. Deixa eu deixar isso aqui num tamanho bonitinho. Tá vindo aqui, ó. Pra cá. Ainda vou jogar por cima ainda, para não ter dúvidas. Tá certo? E aqui tá chegando um pouquinho aqui. Então é meio que distribuído. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Cadê? Um pouquinho aqui. Tá certo? É isso que acontece. Só que o que a maioria das pessoas acredita não funciona. Isso não funciona, Robson. Isso não serve pra nada. Vê, gente, não é o meu caso, tá? Pra minha sorte, não é o que eu ouço. Olha só meu merecimento, né? O Robson tem o merecimento de não ouvir isso dos seus alunos. É que, como a gente explica isso para os nossos alunos, né? A gente explica, não sei se hoje eu fui mais didático do que quando a gente explica na aula, se eu fui menos didático, ou seja, na aula eu explico muito mais,
Na aula, é verdade, a gente dá mais exemplos, né? Em várias aulas, né? No nosso curso é muito comum a gente fazer isso aqui, ó, né? A gente começa a ver um assunto aqui, depois um assunto aqui mais aprimorado, de formas que em cada aula a gente vai aprimorando o que aprendeu aqui, vai repetindo, né? E trazendo mais informações, etc. Então, gente, é isso que acontece. Por que eu estou falando isso? É para usar mesmo. É para usar. Só que o que nós não fazemos é: vou sentar 9 horas da manhã e vou ficar até as 9 da noite e vou projetar Violeta. Mas vou limpar meu passado. Violeta, 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 Violeta. Que horas são? 10 horas da manhã. Violeta, 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 Violeta. Que horas são? Hora de almoço. Não vou almoçar não. Violeta, Violeta, Violeta. Que horas são? 3 horas da tarde. Violeta, Violeta. Que horas são? 7 horas da noite. Depois eu tomo lanche. Violeta, Violeta. 9 horas, 12 horas, Violeta. Não, mais uma hora de Violeta. Violeta. Certo? Não que não possa fazer e não que não possa funcionar. Mas qual é a sua intenção em fazer isso? Você quer se dar bem ou você está fazendo isso por amor? Entende? Quando é por amor, as coisas não são assim, e nem precisa ser assim. Você faz o trabalho. Aí o que você faz no momento seguinte? Alguém falou alguma coisa torta para você? Você vai responder com amor. Como é que Jesus responderia? Alguém bateu na sua face? Você vira a outra face. Como é que Jesus responderia? Alguém te desafiou? Opa, desafio é duelo. Antigamente o duelo era um contra um, quem puxava a arma primeiro matava. Agora o duelo eu vou lá na internet lá e vou dizer, vou responder, vou mostrar para ele que ele tá errado. Duelo. Não, não vou duelar. Ah, meus amigos vão dizer que eu sou frouxo. Não, eu não sou frouxo. Eu sou tão forte quanto Jesus. Eu consigo carregar uma coroa de espinho na minha cabeça. Tá certo? Como Jesus carregou durante a Via Crucis. É assim que nós temos que ser fortes, é isso que a espiritualidade nos ensina. Tá certo? Então, gente, né, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tá certo? Vamos refletir sobre isso. Que a espiritualidade nos transmitiu para que pudéssemos transmitir também. Então, sabendo disso, você usa os comandos, tá? Então, quando a gente fala que a cor violeta é uma cor que tem uma capacidade de, principalmente, né, transmutar karma, tenha em mente que muitas vezes o karma, que está refletindo na vida atual, ele foi formado no passado, né? Ele foi formado no passado. E tenha em mente o seguinte: o caminho não é diferente do que eu estou lhe dizendo. Tá? E não é porque eu estou lhe dizendo, não, porque nós aprendemos com quem sabe. Eu sou aqui o pau mandado, né? A espiritualidade brinca dizendo assim: olha, nós somos pau mandado. Estamos falando para vocês o que falando para nós. E que nós somos o graveto. Então, como eu sou um graveto, eu repito o que o nosso mentor, que diz que é pau mandado, diz que nós temos que fazer. Tá certo? Então, o caminho é esse. Aliás, o caminho é Jesus, o que Jesus nos ensinou. Tá certo? Como ele dizia, ele era o caminho, né? Essa é uma das cores que nós podemos projetar. Só que nós temos outras cores que nós podemos projetar nesse momento, tá? Que uma pessoa está nessa situação, tá ok? E nós temos muita coisa aqui ainda para falar, tá? Então eu vou projetar essas cores. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que eu vou tirar aqui toda essa parte do hospital. Isso, tá? Vamos lá. Nós já falamos da primeira cor, que é a cor violeta, tá? Então, só que a cor violeta é uma cor tão espetacular, né? Ela serve para que a gente possa, inclusive, trabalhar com essa cor para que maus hábitos possam aos poucos desaparecer. Tá certo? Então você conhece alguém que tenha viciações, sejam elas mentais, sexuais, de droga, de pensamentos, de
Escolhas, tem pessoas que são viciadas em escolhas, só escolhe aquilo lá, não muda, né? Então, lembre-se que nós estamos falando isso para você usar para você e para os seus familiares na sua casa, tá? Maus hábitos, tá? Então, nós vamos utilizando a cor violeta. Só que a cor violeta, ela tem matizes, ela tem tonalidades, tá? E é esse que é o interessante. Quando você começa a usar as tonalidades, você começa a separar uma parte da cor que tem uma determinada vibração, tá? E essa vibração, porque veja, uma coisa é o projetar violeta, ela vai servir para uma série de situações. Mas se eu destacar uma tonalidade da violeta e projetar essa tonalidade, eu vou conseguir ter a mesma quantidade de cores, só que por algo muito específico. E o resultado é melhor, né? Então, uma dessas tonalidades que nós podemos usar é o lilás. Vocês vejam como ele é muito próximo, né, do violeta. Só que qual vai ser a finalidade do lilás? E principalmente para essa situação que uma pessoa está enferma, tá? Quando a pessoa está enferma, na maioria das vezes ela está sofrendo um processo de infecção, tá certo? E vejam que, por exemplo, essa situação do coronavírus, dos problemas respiratórios, né? São situações que acabam se agravando por problemas infecciosos, de infecção, tá? Então, nós podemos projetar a luz violeta, que é uma cor para se trabalhar, que chega a ser até mais profunda do que o verde, para combater ou para paralisar processos infecciosos, tá certo? Então você pode até voltar depois do vídeo, né, e pegar essas dicas, tá ok? Ela trabalha principalmente a parte emocional, ela é indicada para eliminar ódio, irritabilidade, a cólera, tá? Auxilia para diminuir o medo e a angústia. Então vejam que são situações que muitas vezes as pessoas que estão agora nos hospitais, elas estão passando por uma situação de medo e de angústia. Por quê? Porque muitas informações foram dadas, lógico, ela já pode estar inclusive tendo algum problema respiratório, né? E portanto com medo e com angústia do que vai acontecer. Muitos médicos, enfermeiros atendendo paramentados, né? Com máscaras, com roupas, como se fossem astronautas, né? E muitas vezes a pessoa sabe que às vezes nem tudo é falado na imprensa, então ela pode pensar o pior, né? E o próprio clima de medo pode gerar isso. Por isso que é muito importante colocar numa pirâmide para isolar dessas faixas vibratórias, dessas energias, pensamento, e trabalhar muito com as cores, tá? Para que ela possa se acalmar, se tranquilizar e que ela possa também se beneficiar, tá? Então a gente vai utilizar essa cor para diminuir esse medo, essa angústia. Agora, um outro ponto positivo é que a cor lilás ela aumenta o índice de leucócitos. E quando você aumenta o índice de leucócitos, o seu sistema imunológico ele se fortalece. Tá certo? Então, olha só como é poderosa essa cor, né? Essa cor lilás, tá certo? Ela serve também para cauterizar feridas e atuar nas inflamações e infecções, tá? Outro benefício da cor lilás é que ela estimula o baço e auxilia na defesa psíquica da aura. E por que é importante a gente fortalecer a defesa psíquica da aura? Lembra que aquilo que nós comentamos, que as doenças surgem primeiro no campo espiritual, depois se manifestam no campo físico? Então é importante eu continuar protegendo o campo espiritual da pessoa, tá certo? Para que o mínimo possível de problemas, doenças hospitalares que às vezes surgem, etc., né, penetre no organismo. Temos que lembrar que a contraparte espiritual ela existe para tudo. Tá? Você tem uma caneta aí na sua frente? Pois saiba que existe uma contraparte espiritual da caneta. Tá? Você está com dinheiro aí, moeda, um livro, um computador, tudo tem a sua contraparte espiritual. Tudo tem a sua contraparte espiritual.
tá? É claro que não é espírito, né? A caneta não vai sair falando. Entenda a contraparte espiritual como uma vibração, tá? Uma cópia astral, vamos dizer assim, tá bom? Então, essa cor lilás, ela vai ter todas essas características. Agora, quando nós somos de violeta, nós temos aí matizes, né? Próximas, e aí eu não sei muito sobre teoria das cores para poder dizer para você, explicar melhor. Mas uma das cores que nós podemos usar, tá? É o azul também, tá certo? Que é uma cor que não é derivada do violeta, obviamente, né? Por isso que a gente tem aí o red, green e blue, né? O RGB são as cores que acabam originando outras pelas combinações, tá? Mas você tem aí elas atuando numa faixa vibratória muito próxima, ok? O azul, você vai projetar o azul porque o azul ele vai proteger, ele vai agir sobre o sistema nervoso central, sobre as artérias, sobre os vasos, veias, músculos, ossos e pele, tá? Principalmente com efeito calmante e refrescante, tá? Então você é como se você estivesse refrigerando esses copos, essas regiões, tá? Acalmando, tá? Porque o nosso corpo ele fica estressado em todos os sentidos, os ossos, né? Então isso vai ajudar a fortalecer inclusive o sistema imunológico, tá? Porque quanto mais energia eu gasto e quando a gente está com, com medo, a gente gasta muita energia, tá? Isso aí, você pega um lutador, os médicos, né, as pessoas que trabalham com fisiologia na área de esportes, ele sabe o quanto é importante, por isso que tem muito lutador que trabalha a parte mental, faz meditação. É importante que ele não tenha esse desgaste mental, essa preocupação, esse medo, que ele perde energia, né? Pouca coisa, muitas vezes é muito pouco falado sobre essa parte mental, né? No esporte, como isso é importante, tá certo? Nós fizemos um vídeo, inclusive, esportes e corpos espirituais, um vídeo na época da Olimpíada. Depois você pode buscar e ver a respeito. Eu comento algumas coisas ali, tá? Porque os esportes, eles ajudam muito nos corpos espirituais. Gente, os esportes, eu não tô falando assim esporte de alto nível, aonde muitas vezes você tem até desgastes, né? Porque, enfim, são os profissionais da área de esporte, eles acabam, na verdade, massacrando muito o corpo, né? Mas o esporte onde você faz de uma forma aí mediana, né, auxilia muito e muito a evolução espiritual. Muito, é muito importante, né? Vamos lá, o azul ele vai estimular também o quê? A pessoa ficar um pouco mais doce, mais equilibrada, com ternura, com paz de espírito. Isso vai ser importante porque isso vai auxiliar na vibração dela, tá certo? Se ela tiver um aura de vibração muito negativa, além de ela estar atraindo energias negativas, vai ser difícil para as energias positivas chegarem até a pessoa. Sabe por quê? Porque são vibrações diferentes. É como se eu tivesse uma vibração num campo, né? Deixa eu ver se eu consigo. É que aqui eu tô com. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Imagine que eu tô com a vibração aqui, ó, como se fosse nessa base, tá? Como se aqui fosse uma. Aqui, ó, vamos pegar aqui o preto. Ó. Então eu tô com energia negativa aqui, tá? E a energia positiva tá aqui em cima. Então eu estou mandando energia positiva. Só que não está chegando na pessoa porque ela está aqui nesse campo. Eu tenho que estar com ambos no mesmo campo, né? Então, por isso que é importante eu fazer esse trabalho de preparo da pessoa, tá certo? E nós vamos ver aqui o que mais nós podemos fazer nesse tipo de situação, tá? O que mais? Por que a gente usa também o azul? Se eu não uso só o azul só simplesmente no sentido de tranquilizar a pessoa. O azul ele tem a capacidade de neutralizar energias negativas. Porque seria muito difícil falar assim, mas peraí, vou projetar o azul
para acalmar a pessoa e puxa para que a energia positiva entre. Então, quando ele acalma a pessoa, não falei para vocês que aí é a hora que a pessoa vai estar numa vibração positiva e, portanto, as vibrações positivas podem chegar até ela. Então, é por isso que se diz que o azul ele também tem essa função de neutralizar energias negativas. Porque é uma balança, gente. Imagina que eu tenho uma balança. Se o menos está embaixo, o mais está em cima. Tá? Se o mais estiver embaixo, o mais estiver embaixo, o menos está em cima. O que nós temos que fazer é isso aqui, opa, né? É manter um equilíbrio, tá certo? E esse equilíbrio é um equilíbrio de polaridade energética, tá? Polaridade energética, não necessariamente de positivo de ser bom e negativo de ser ruim, tá? Então, quando eu neutralizo e absorvo as energias negativas, eu vou estar auxiliando a pessoa. E o azul serve também para fazer limpeza energética e espiritual. Ele equilibra a aura de quem está com algum mal físico, tá certo? Ou mesmo espiritual. Olha outra função do azul muito interessante, antitérmica. Então, uma pessoa que está com febre, a gente projetar azul sobre ela, nós vamos estar auxiliando principalmente os seus corpos espirituais, tá certo? E auxiliando os corpos espirituais, nós temos aí uma tendência a favorecer o corpo físico no controle da temperatura no caso de febre, tá? E para dores também, porque ele é um eficiente analgésico, tá certo? Como em situações de dores. Ele auxilia na recuperação de nervos, de músculos, de pele, de aparelho circulatório, aumenta a vitalidade e até acaba sendo um anticoceira. Tá? Ele é recomendado no caso de alergia e atua, né, sobre o intestino e o aparelho digestivo. Tá? Agora, uma outra tonalidade que nós podemos usar também é o azul índigo. E o azul índigo, nós podemos usá-lo principalmente para trabalhar as questões de sedativo e para regenerar toda a parte celular dos músculos, nervos, pele, aparelho circulatório. O azul índigo também ele é um analgésico, é um coagulante, purificador da corrente sanguínea e ele estimula os 5 sentidos, tá certo? Ele estimula os 5 sentidos, acalma a excitação mental e limpa as correntes psíquicas. Tá? Então, em relação àquelas cores que nós já havíamos passado, que era o violeta, o verde, o amarelo, né? Nós podemos acrescentar essas tonalidades, tá certo? E agora eu vou tirar as cores, tá? E nós vamos voltar para aquela situação, deixa eu pegar aqui, do hospital, tá? Então nós vamos projetando, podemos aplicar os remédios, tudo que você já aprendeu. Se você souber que a pessoa precisa de alguma necessidade relacionada à parte pulmonar, você pode aplicar os MOFs, tudo que você já aprendeu, tá? Mais essas cores e adicionalmente a isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos desdobrar a pessoa, tá? Então, olha só, eu vou tirar o violeta só para facilitar, tá ok? Vou tirar o violeta aqui para facilitar. O que vai acontecer? Imagina que você vai mentalizar o corpo espiritual da pessoa, tá? E vai sentir esse corpo espiritual desdobrando, gente. É mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai desdobrar, tá? E você vai comandar, desdobrando o corpo espiritual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você vai fazer uma cópia astral.
É que ele não chega a ser uma cópia, tá? Não é a ideia, não é de cópia. Até porque isso é possível, mas não é esse o nosso objetivo, tá? Você vai desdobrar o corpo espiritual da pessoa. E esse corpo espiritual, tá? Ele vai pairar acima do corpo físico da pessoa, tá certo? Estando ligado por um cordão, tá certo? Então você vai sentir, não é que você vai sentir, você pode ver ou não, que como se tivesse um cordão ligando a pessoa, tá? Isso aqui é um cordão claro, deixa eu colocar aqui uma cor branca. Aqui. Um cordão ligando o seu corpo espiritual, né? Não sei se dá para enxergar, gente, porque é branco com branco, a esse espírito, tá? E você desdobra ele. E por que você desdobra ele? Porque nós vamos caminhar, tá? Com esse corpo espiritual para os hospitais espirituais. Deixa eu novamente molhar a garganta. Então nós vamos desdobrar o corpo espiritual dela. Quando nós desdobrarmos o corpo espiritual, você pode dar o seguinte comando: peça a espiritualidade para que possa desdobrar. Aí você vai dizer assim, ó: peço a espiritualidade para que possa desdobrar os corpos espirituais. Vou repetir: desdobrar os corpos espirituais que sejam necessários para um tratamento complementar nos hospitais espirituais e que eles sejam colocados numa pirâmide de transporte. Tá ok? Depois você pode voltar e pegar novamente o que eu acabei de falar. E aí o que vai acontecer? Nós vamos colocar esse espírito numa segunda pirâmide, tá? Que vai estar envolvendo ele. Tá certo? E você vai pedir então que esse corpo espiritual desdobrado seja encaminhado aos hospitais espirituais segundo as suas necessidades, para que seja feito um tratamento complementar. Encaminhando 1, 2, o que vai acontecer? Ele vai ser levado, gente. 3, 4, 5, 6, 7. E aí você vai contando. Normalmente você conta até 7, tá? Contou até 7, ele, pum, foi levado. Robson, e aí? O que acontece com a pessoa? Nada, gente. Não acontece nada. Esse cordãozinho aqui, ó. O que acontece com esse cordãozinho? Ele vai se esticar. Tá certo? Ele vai se esticar, 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 esticar. Eu acho que vai ser mais fácil eu completar o desenho. Peraí. Os efeitos especiais aqui de Hollywood é... Ai, ai. Então ele vai esticar, 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 esticar. E isso é o que acontece. Vai passar o quadro, vai para os confins. Acompanhando o corpo espiritual. Tá? E depois você continua. Após fulano de tal receber alta, que seu corpo espiritual possa retornar, que seus corpos espirituais possam retornar e agregar naturalmente ao corpo físico. Amém. Significa que eles serão desdobrados, serão levados aos hospitais espirituais, tá? E após os tratamentos que eles vão receber, eles vão retomar. O espírito da pessoa continua com a pessoa, tá certo? Vocês já viram uma lâmpada? Olha para a lâmpada, olha a lâmpada para onde ela está. Vejam aonde chega a luz da lâmpada. Em várias regiões da sua casa, não é? Mas a lâmpada continua onde está. Então imagina que o espírito da pessoa é uma lâmpada. E o que nós estamos fazendo é levando uma parte dessa luz para o hospital espiritual. Mas a lâmpada continua no mesmo lugar. Não vai perder, ela não vai ficar mais escura.
Tá certo? Isso, gente, é para simplificar, né? É para simplificar para você entender o que você pode fazer agora, né? Você pode estudar aí com a gente, pode fazer outros cursos e aprender em detalhes o que está acontecendo. Por que que acontece, o que que é, por que que eu falei corpos. Agora você está aprendendo o que você pode fazer, segue o que eu estou te dizendo que vai dar certo, tá certo? Então, muito bem, vai. Lógico, segundo o merecimento, isso é de cada um, né, gente? Nós aqui não podemos prometer resultado, porque o resultado é de cada um. Mas eu digo dar certo assim, a pessoa vai ser levada para receber esses benefícios, tá? Se a pessoa passar por uma transição, ela vai passar por uma transição e as doenças vão ficar no corpo físico, não no seu corpo espiritual. Nós ficamos doentes porque o nosso corpo espiritual está doente. Sempre é assim, Robson? Sim, sempre é assim. Ah, mas não pode ser karma? Então, mas o karma, ele deixa o nosso corpo espiritual sobrecarregado. Tá certo? Então é sempre assim, não importa se é um acidente, não importa se morreu dormindo, não importa. Lógico, se morreu dormindo, a pessoa não teve problema nenhum, não tem nada no corpo físico, a gente chegou ao final da reencarnação dela, óbvio, né? Mas as outras situações são situações traumáticas, de doença, de um rompimento, alguma coisa assim, na maioria das vezes é atrelada a isso. Tá? Então, não é por causa disso que eu vou ficar doente também. Ah, vou ficar doente então, porque aí meu corpo espiritual fica limpo. Óbvio que não é assim que funciona. Tá certo? Mas muito bem, gente. Não dá para explicar tudo, né? Não dá para explicar tudo. No final do processo, o que, que vai acontecer? Esse corpinho que se desdobrou, ele vai voltar tranquilamente, ó. Ó, ele volta. Tá certo? Tranquilamente ele vai voltar, tá bom? Por enquanto, nós vamos deixar ele aonde? No mundo espiritual, tá? O que mais nós podemos fazer além? Veja, tem muita coisa que dá para fazer, tá? Mas estamos aprendendo aí o que a gente já sabe até agora, tá? Vejam que nós temos a figura de um médico aqui, tá certo? Pode ser um médico, um enfermeiro. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pedir, peço à espiritualidade para que possa ter médicos espirituais, enfermeiros espirituais que possam assistir a Maria Joana da Silva, né? E que possam aconselhar os médicos, a equipe médica, possam aconselhar os enfermeiros, os profissionais envolvidos para o melhor tratamento que seja o mais adequado. E aí o que acontece? Olha o que vai acontecer. O que vai acontecer? Tum! Aparece a mentora. Tum, tum, tum. Aparece a mentora. Tá certo? A mentora vai aparecer, vai, tá certo? Num processo, mesmo que o médium não seja médium, não importa, que médium todos nós somos, não podia ser diferente, mas mesmo que ele não perceba, ele vai ser intuído pela mentora, pelos mentores, tá? Vai ser intuído ao processo mais adequado em auxílio à paciente. É muito importante você fazer isso, tá? Mas vejam que eu já fiz uma série de coisas. Depois eu peço esse auxílio. Nós podemos, inclusive, gente, quando a gente vai começar os trabalhos, né? Como vocês aprenderam lá na terceira semana, na aula 3, aliás, da semana da apometria, que tem um link aqui embaixo, que forma todos esses campos de proteção. Nós podemos, antes de começar o trabalho, pedir. Peço a Deus, peço aos meus mentores que possam me intuir nesse trabalho, quais são os melhores comandos, aquilo que eu devo estar fazendo, em auxílio do fulano de tal. Em auxílio das pessoas que estão, que serão auxiliadas hoje. Então você pode também ter este mentor ou esta mentora, não é exatamente este, né? Mas o seu mentor, a sua mentora, também próxima a você te intuindo. E aí, se você estiver aqui e de repente, poxa, lembrei que a planta tal é uma planta que ajuda a melhorar a parte pulmonar. Olha, senti aqui que eu devo falar, então fala, porque seus mentores vão te intuir. Peça a espiritualidade, seja colocada nesse MOF, as propriedades curativas da planta X, para que fortaleça toda a parte pulmonar,
da Maria Joaquina de Souza. Assim seja, amém. Peço à espiritualidade que pegue esse floral com essa essência vibratória, possa colocar no órgão, na região que for mais adequada para Joana de Souza, sei lá. Sintonizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, liberando efeito, 1, 2, 3. E aí libera o efeito. Tá certo? Então, gente, hoje nós vimos assim mais conhecimentos, tá? É lógico, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. Gente, dá para ficar mais de 1 hora dando comandos, mas nós estamos aprendendo coisas muito eficazes, tá certo? Muito eficazes, que podem ajudar muito uma pessoa, tá certo? Nós não precisamos nesse momento ficar mentalizando, tá? Ah, eu vou projetar o violeta, ele vai limpar o passado. Esqueçam. Não temos que preocupar com isso. Nós vamos simplesmente fazer isso que nós estamos aprendendo com amor e entregar o resultado na mão do Criador. Se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, quanto mais se extinguir uma vida, né? Quanto mais se extinguir uma vida. Então, nós temos que estar tranquilos, sabendo que ao final do processo, ao final de tudo, as coisas vão acontecer, né? A partir dessa nossa calma, da nossa fé, tá certo? E olha só, terminou o tratamento lá no mundo espiritual, olha que interessante. O corpo está retornando sozinho. Sozinho, não precisa fazer nada? Não precisou fazer nada. Ele voltou sozinho, tá? Não importa se levou 1 semana, 2 semanas, tá ok? E o que está retornando então, já que ele não foi o Robson? Não foi que ele é uma lâmpada que fica como se fosse uma lâmpada, tá no mesmo lugar? Imagina que é como se a luz ficasse mais brilhante, tá certo? Ela continua no mesmo lugar, mais brilhante, tá ok? É uma forma aí de nós podermos enxergar e entender um pouco melhor desse processo. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe e abençoe você que está aí desse lado, buscando aprender, buscando auxiliar o próximo, buscando utilizar esse trabalho para o seu próprio crescimento. Que o manto de Jesus nos envolva, que através das nossas palavras, pensamentos, atos e emoções possamos levar a fé ao próximo, possamos tocar seus corações, assim como pedimos que Deus toque os nossos corações e faça ressoar em nossa mente a nossa luz, a verdadeira luz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Amém.